Olá pessoas, como vocês estão? Tudo bem? Espero que estejam bem. Eu sou o Felipe, vou ser o professor de geografia, de geopolítica de vocês. Espero que vocês se acostumem com essa voz. Algumas aulas vão ser indicadas, outras eu vou acabar fazendo, mas espero que eu consiga ajudar vocês nessa treta aí dos vestibulares, que eu sei muito bem como é que é. Mas também espero que vocês estejam bem, que vocês estejam com a cabeça boa aí nessa quarentena, porque pandemia não tá fácil pra ninguém, certo? Mas enfim, tô aqui para ajudar vocês no que for preciso. Vamos começar a nossa aula daqui a pouco. E antes de mais nada, eu gostaria de colocar algumas coisas importantes. Primeira coisa, eu gosto de colocar cores diferentes para vocês irem anotando. Em vermelho eu deixo o mais importante, em azul é o segundo mais importante, as outras cores é só para dar uma ilustração melhor no nosso slide, tá? Não mostrei a cara agora, mas fica tranquilo que em breve eu mostro meu rosto para vocês, aí vocês se acostumarem também, tá bom? Bora pra aula então. Aula de agricultura. Sim, vamos começar abordando as questões da agricultura, mas de uma maneira geral. E depois, mais pra frente, a gente vai falar sobre a agricultura no Brasil, tá? Então vocês vão ver isso durante a aula aqui. Eu vou falar muito mais sobre a agricultura de um âmbito geral ou no âmbito mundial, tá bom? Então vamos lá. A agricultura, que a gente começa a nossa questão geopolítica na agricultura exatamente porque no início das sociedades do mundo, a gente teve a revolução do Neolítico e foi ela que começa de fato as sociedades no mundo. Por quê? Porque essa revolução do Neolítico, acho que vocês até já viram isso em história, de maneira básica, é onde começa a agricultura. E a agricultura vai mudar a forma de vida do ser humano. Antes disso nós éramos caçadores-coletores e agora nós somos sedentários, vamos começar a ter uma vida de sedentarismo. Vai mudar totalmente a nossa organização no trabalho e é uma nova forma de vida, obviamente. Na agricultura, nós vamos ter, além de conseguir o alimento, o que essa é a principal ferramenta da agricultura, nós vamos começar a ter algumas matérias-primas que vão facilitar esse manuseio com o alimento. Além disso, teremos fatores culturais e sociais em todas as regiões que vão começar esse processo, sendo na China, sendo na Mesopotâmia, sendo no Egito, sendo na América, com os astecas, com os maias. Isso não vai mudar. Todos eles têm fatores culturais e sociais. E tudo isso, de certa forma, leva às desigualdades também. Porque as desigualdades vão mostrar que quem tem mais terra ou quem tem terra é o que manda. Quem não tem terra ou tem pouca vai acabar sendo um subordinado. E as forças produtivas que mostram para nós uma nova forma de trabalho começam com técnicas, com conhecimentos, com instrumentos. Tudo isso vai ser totalmente moldado para a agricultura. As relações de produção também vão mudar, porque além de quem tem mais terra vai ter uma relação um pouco mais soberana em relação ao outro, nós temos também aqueles que têm mais técnicas, aqueles que sabem mexer melhor na terra, conseguem dar para ela mais produtividade. O destino da produção é também importante. Por quê? Porque quem tem essa produção excedente, porque era um pouco natural isso, às vezes sobrava comida, sobrava daquela plantação, ele vai ter um destino diferente. Alguns conseguiam guardar, a pessoa que tinha esse excedente guardava para si, outros distribuíam, outros tinham como obrigação dar esse excedente para um Estado. Então, ou seja, o Estado começa a se manifestar em relação a isso e tudo isso vai ser diferente em cada sociedade. Então, isso é muito importante para esse início
das sociedades no mundo. O uso da terra, que a gente pode também usar como importante agora, já no nosso mundo atual, que é não só a agricultura, como a pecuária, que a gente vê na imagem. Manutenção da cobertura vegetal também é importante, porque existe uma forma para trabalhar a cobertura vegetal para que nós não termos problemas tanto na nossa agricultura como na nossa pecuária, para nós termos alimento. O turismo também é importante, vendo aqui na imagem as cataratas do Iguaçu, que não estão assim por sinal neste momento, estão até uma vazão baixa, está numa época de seca, mas ela é um ponto turístico de forma natural. Então há uma preservação naquela área para se manter um monumento que eles consideram como um patrimônio natural da humanidade. Então, um patrimônio natural, porque isso está sendo preservado também, tá? Também temos a utilização para energia, usamos a terra para produção de energia, e energia no sentido de energia elétrica, né? Eu coloco aqui uma imagem de energia solar, mas podia ser eólica, poderia ser outros tipos de energia também. E os usos mistos, que aí tem várias possibilidades, e isso vai alternando de cada região. E como o campo vai ser visto hoje? Como ele é visto hoje? Para quem mora na cidade, como nós, temos vários pensamentos. O campo pode ser um lugar isolado, tem poucas pessoas morando lá, é um lugar isolado. Atrasado pode ser considerado, por quê? Porque é um lugar muito pobre, muito humilde. Essa questão do campo ser um lugar humilde, isso também coloca ao ponto de ser atrasado. Condições mínimas de vida porque não tem saneamento, porque a energia elétrica é muito escassa, esse tipo de coisa. Muita gente também considera o campo como um local de preservação, local onde você tem a natureza, onde você tem a preservação de espécies, e em alguns pontos isso pode ser considerado sim como uma região de campo. E muita gente pensa também, o campo está acabando? Isso vem muito em relação ao crescimento das cidades. Mas o campo está realmente acabando dentro da nossa sociedade? Na verdade, o campo não está acabando, mas sim moldando, está mudando. A complementaridade campo e cidade vai mudando com relação às eras históricas. Cada momento existe uma mudança nesse aspecto, mas eles sempre se complementam. O campo sempre complementa a cidade. Por quê? Porque existe a possibilidade, né, de produção próximo a essas cidades. Isso acontece, viu? A própria região metropolitana de São Paulo tem regiões onde se produz os nossos alimentos, né? Nossos legumes, frutas, hortaliças. E isso tudo é plantado não muito longe daqui. É uma plantação próxima das cidades. Então aqui na região metropolitana de São Paulo existe esse tipo de plantação. E isso sempre foi muito forte dentro das sociedades modernas. A baixa densidade demográfica, na verdade, que mostra que nós estamos no campo ou na cidade. Tá, beleza. Mas o que é densidade demográfica? De maneira geral, a gente vai falar disso ainda numa próxima aula. Densidade demográfica nada mais nada menos é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Então você pega um quadrado de 1 quilômetro por 1 quilômetro e você vê o número de pessoas que moram ali, que vivem ali. E você pode perceber aqui neste mapa todo pintado do nosso país, que as regiões mais escuras são as regiões com mais densidade demográfica. E você pode perceber que o centro-sul é uma região com alta densidade demográfica e uma boa parte ali do litoral nordestino, que são onde ficam as maiores capitais do país, onde começou a nossa urbanização. Então faz todo sentido essa densidade ser maior aqui. Você vai entrando para o interior do Brasil e você vê uma densidade muito menor. No interior do Brasil há uma predominância do campo, diferente das regiões sul e litorais do Nordeste, do Sudeste, enfim.
essas regiões possuem uma maior densidade e são majoritariamente urbanas. Isso não significa que não existe campo em São Paulo, de forma alguma. Se você for no interior do Paraná, de Minas, de São Paulo, tem campo a tudo quanto é lado. Tem plantação para tudo quanto é lado. Mas a densidade demográfica nesses estados é bem maior do que no norte. E também tem que pensar nessa diferença entre produção e produtividade. A produção indica um total produzido, uma quantidade X que você conseguiu produzir. A produtividade não, ela é muito mais relevante hoje em dia do que a própria produção. Por quê? Se você tem um aumento de rendimento, de eficiência, você tem uma maior produtividade. E a produtividade é importantíssima, principalmente para plantações menores, para plantações em menor tamanho ou com uma faixa de terra reduzida. Nós temos dois tipos de produtividade, uma sendo intensiva, que é uma produtividade mais eficiente, você usa mais tecnologias para aumentar o rendimento da sua produtividade, e as extensivas são menos eficientes, são coisas mais básicas, mas que garantem uma certa produtividade maior. Geralmente as produções extensivas focam mais no tamanho, e isso é bem intenso aqui no Brasil. A gente vai ver isso com calma mais para frente. Entrando na parte mais importante dessa aula, são os sistemas agrícolas, ou, se você quiser chamar de agrosistemas, dá na mesma. Nós temos 3 básicos sistemas. São os tradicionais. Os sistemas tradicionais envolvem, como diz o nome, o conhecimento tradicional, ou seja, um conhecimento ao utilizar a observação da terra, ver como se planta, como se começou a plantar e como isso foi passado de geração a geração. Então, um conhecimento tradicional e não usa ciência. Envolve muitas vezes crenças, festas ou regimes alimentares. Isso significa que usam mais forte as estações do ano. Então, esse regime de chuvas, a quantidade de água que cai naquela região, e também isso envolve, às vezes, formas culturais diferenciadas, indígenas, quilombolas, esse tipo de sociedade que consegue utilizar os conhecimentos tradicionais. Também temos os sistemas agrícolas modernas, ou agrosistemas modernos. Os sistemas agrícolas modernos envolvem o uso da ciência com a indústria. Então, é uma coisa mais em alta escala, em grande produtividade. E os alternativos envolvem uma união entre ecologia com agricultura, muitas vezes, ou seja, usa a ciência a favor da agricultura também, mas também busca uma sustentabilidade, tenta evitar uma degradação muito grande dentro daquele ambiente. Vamos falar um pouquinho de cada um deles agora, com os tipos de sistemas agrícolas que nós temos no mundo. O primeiro sistema agrícola que a gente pode colocar aqui, mais para o lado do tradicional, é a agricultura itinerante. É uma agricultura em que não existe um fazendeiro de fato. São pessoas que vão migrando de áreas em áreas para plantar até um certo momento. Eles plantam por um tempo, colhem aquilo que precisam, vão embora, alguns ficam, ou a maioria vai embora e por aí vai. Isso vai mudando de tempos em tempos. Além dessas técnicas tradicionais, nós temos um foco na subsistência, um foco em produzir alimentos para consumo dessas pessoas. A maioria deles são poceiros, ou seja, não são donos da terra. Eles usam terras que não estão sendo usadas. Essas terras podem ser do próprio governo ou de fazendeiros ou de outras pessoas que não estão usando. E a principal ferramenta que eles usam para garantir certa fertilidade no solo é a coivara, que é uma queimada. Eles queimam a mata para conseguir ganhar uma certa fertilidade. Isso a curto prazo é bom para a plantação, mas a longo prazo isso é muito ruim, porque
acaba degradando o solo muito rápido. Isso pode acabar fazendo o solo pobre em nutrientes e aí temos problemas de plantação ali. Aliás, a coivara também não é usada apenas nesse tipo de agricultura, tá? A coivara também é usada em agricultura de latifúndios. Tanto que esse tipo de queimada causou muitos problemas pra gente. Não sei se vocês estão lembrando, mas né, quando começou a ter aquelas queimadas na Amazônia, isso foi um motivo fundamental para ter queimadas fora de controle. E de novo, isso é muito normal em regiões de fronteira agrícola. Hoje em dia no Brasil, então, regiões próximas da Amazônia são regiões com grande quantidade de agricultura itinerante. Agricultura camponesa. Agricultura camponesa, que é uma agricultura familiar geralmente. Não envolve salário, as pessoas já são proprietárias da sua própria terra e elas acabam trabalhando em conjunto com as suas famílias ou com pessoas próximas. Temos 3 grupos de agricultura camponesa. As de pequena propriedade, que é essa mais clássica, que é uma família trabalhando na sua própria terra. Temos as parcerias, que é, às vezes, um proprietário permite algum produtor utilizar a terra dele e eles dividem a produção. Aí eles dividem tanto em questão de alimento, ou pode ser também na questão monetária. E arrendamento, que é um aluguel de partes da terra para um produtor. Esse aluguel pode ser tanto em porcentagem de produção, quanto em dinheiro mesmo. Geralmente, é essa agricultura que faz os nossos alimentos. E isso não só no Brasil, tá? Isso é no mundo inteiro. São os maiores produtores de alimentos do mundo. Só que tem um problema. Essa agricultura, como convive com pequenas propriedades, é uma agricultura que trabalha muito com custo de vida. E dependendo da região, é muito mais caro. Isso varia de cidade para cidade. É até de país para país. Então, muitas vezes, há problemas em conseguir permanecer nesse tipo de vida. E muitos desses agricultores vão acabar migrando para a cidade para ter melhores condições de vida. A agricultura de jardinagem, muito característica no sudeste asiático, principalmente na China, na Indonésia, na Malásia. Na China, há um crescimento maior a partir do século XX, na década de 70, ali que tem um crescimento grande da agricultura de jardinagem. São técnicas tradicionais, geralmente também é de agricultura familiar. Hoje em dia já há uma mudança, porque existem agricultores que são proprietários de terras no interior e usam a mão de obra da região para trabalhar para ele. Então a família dele não trabalha, quem trabalha são outros grupos, né, são empregados. Tem muita mão de obra, por ser uma região muito populosa, sabemos muito bem. E vocês vão ver isso com calma, como a China, a Indonésia, a Malásia, países ali do Sudeste Asiático são muito populosos. E além disso, o interessante desse tipo de agricultura é que existe uma conservação de solos muito grande. Uma conservação muito grande. Geralmente é usada para o mercado interno, ou seja, consumo dentro do país. E a principal e a mais famosa, está até a imagem acima ali, é a plantação de arroz, com os terraços alagados. O plantation também é outra forma, só que aí já é uma forma de agricultura moderna, apesar desse tipo de agricultura existir há centenas de anos. Coloquei aqui início da colonização da América. Vocês vão ver aí nas aulas de História do Brasil, logo no começo você já vai ver o plantation aparecendo no Brasil com a cana-de-açúcar dentro do território brasileiro. Com o passar dos anos, se troca a escravidão dentro do plantation pela mão de obra assalariada. Vocês vão ver o motivo, exatamente por ser escravidão, mas também por ser uma exploração alta dentro do plantation. Está até marcado em vermelho aqui. Porque a exploração para esse tipo de mão de obra é muito alta. Há um trabalho muito intenso. Lembram, não sei se vocês já ouviram falar, acho que sim, dos boias frias. E esses boias frias, eles são essa mão de obra que é muito explorada. Hoje em dia, os boias frias são bem menos devido às questões trabalhistas dentro do país. O foco do plantation é muito grande de produtos tropicais, como açúcar,
banana, café. Aqui eu coloquei esses 3 principalmente porque aqui é o foco nosso do Brasil. Pode colocar aí também o algodão, que está na imagem, que aí teve um foco maior na região dos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, e teve uma intensa exploração da mão de obra escrava ali. E nesse caso, quem enriquece são os latifundiários, majoritariamente. A exploração da mão de obra é tão grande que eles só praticamente sobrevivem do que vivem. Temos aí os sistemas coletivistas, que aí envolve um agrossistema já alternativo, que é uma questão de socializar a terra. Então, vários agricultores utilizam a mesma terra e eles trocam essa terra de tempos em tempos. Isso é socializado, pelo nome já diz. Geralmente isso foi mais focado em países socialistas. Na China houve uma maior implantação disso, principalmente na época do Mao Tse-tung. Ele tentou colocar esse sistema coletivista, mas não deu muito certo, gerando uma grande falta de comida na década de 60, a partir da década de 60, e milhões morreram na China de fome. Na União Soviética também tivemos fazendas comunitárias focadas nisso. As kolkhozes eram fazendas comunitárias de grupos de agricultores. As sovkhozes eram fazendas do Estado. O Estado era dono da terra. Só que tem uma coisa, como a União Soviética focava muito no poderio armamentista e espacial principalmente, essas fazendas elas tiveram muitos problemas e também houve problemas de crise de comida, falta de comida na União Soviética, porque elas eram muito sucateadas, não tinham um investimento nessas áreas. E aqui na imagem a gente está vendo um tipo de sistema coletivista diferenciado que acontece em Israel. E eu vou dar mais enfoque neles. Os kibbutz, ou moshav, que no plural é kibbutzim e moshavim, é um grupo de fazendas coletivas que os israelenses usam para a sua produção agrícola. Uma tem um alto grau de coletivismo, a outra tem um grau menor. Hoje em dia, essas fazendas são muito importantes para até exportação de alimentos de Israel para outros países, pela alta tecnologia, a produção é muito alta, então existe uma grande produtividade nessas fazendas. As kibbutzim eram mais focadas como um todo para alimento interno, consumo interno. Hoje em dia as coisas já mudaram bastante. As expansões do Estado de Israel foi auxiliada demais por essas fazendas. Isso a gente vai entender melhor na nossa aula de Israel lá na frente. Mas por enquanto, pense que essas fazendas coletivas, que é uma forma diferente de se plantar, de se utilizar a agricultura no mundo, auxiliou muito a expansão do Estado de Israel dentro das suas fronteiras. Tanto antes dele ser criado, como depois dos conflitos com os árabes, ok? Pense nisso apenas. A agricultura moderna, hoje em dia, envolve outros fatores. A gente conhece ela hoje como agronegócio. Esse agronegócio produziu de fato mesmo a partir da década de 90. Aqui no Brasil ele fortaleceu muito a partir dos anos 2000. E hoje em dia ele é muito grande aqui, né? Existe um alto grau de capitalização, ou seja, muito dinheiro sendo utilizado, sendo colocado nessas produções, e uma organização de empresa. Esse agronegócio envolve empresas, envolve muitos fatores financeiros, royalties, mercado de ações, tudo isso está colocado dentro do agronegócio. Esse comércio é muito utilizado dentro dos grandes centros urbanos, ou seja, com alta utilização de bolsas de valores. É esses lugares onde esse tipo de agricultura é usado. Ele é usado para produção de exportação, majoritariamente, para grandes centros urbanos, e a principal bolsa é a Bolsa de Chicago, que eu coloquei aqui. A Bolsa de Chicago é a mais forte bolsa de cereais do mundo. Tem bolsa de cereais aqui no Brasil, em São Paulo, tem em Buenos Aires, tem na China, tem em vários lugares do mundo. Hoje em dia a bolsa de cereais é muito grande. A produtividade é muito intensa
e isso muito por causa da mecanização que está aqui na imagem. Não se utiliza pessoas para se colher. Para aumentar a produtividade, você tem que produzir em larga escala e você tem que colher em larga escala. Então a mecanização, a utilização de grandes colheitadeiras é fundamental para acelerar esse processo, né? O que levaria dias para ser colhido leva algumas horas apenas. É até meio maluco de pensar dessa forma. Mecanização intensa. E também a biotecnologia, a utilização de agrotóxicos, transgênicos, que são alimentos geneticamente modificados, e fertilizantes. Tudo isso para acelerar o processo, deixar mais rápido, colhe mais rápido, vende mais rápido e lucra muito mais, obviamente. Tem um lado ruim disso que a gente vai ver daqui a pouco, que tudo isso está interligado numa revolução verde. Vou passar daqui a pouco, vocês vão ver. Os Estados Unidos, com seus vários cinturões, Austrália, Canadá e nós, né, o Brasil, é muito forte nesse tipo de agricultura. Principalmente pelo tamanho que nós temos. Nós temos um país muito grande e assim auxilia nesse tipo de agricultura. O Brasil, de novo, foca muito na laranja, na soja, na cana-de-açúcar e também, óbvio, na pecuária. A pecuária é muito forte aqui no Brasil e nós somos o maior exportador de carne do mundo. Então, estamos aí com muita força nisso. Mas tudo isso aí que eu falei agora, tudo isso que eu coloquei, todo o agronegócio que eu coloquei, veio dessa revolução. A Revolução Verde, que começa após a Segunda Guerra, coloca dentro da agricultura grandes empresas. As empresas começam a investir nisso e elas começam a lucrar muito e percebem que é um mercado muito rentável. Então, elas focam nesse aumento de produtividade. Só que é aí que vem o ponto negativo. Essa agricultura é pouquíssimo sustentável. A utilização de agrotóxicos polui diversas formas do meio ambiente. É uma agricultura que foca muito em desmatar e ter grandes terras para plantação. Isso varia de país para país, mas aqui no Brasil o foco é extensivo. Focar em desmatar e produzir, é isso. Então, uma agricultura pouco sustentável e pouco renovável. Além de focar em produtos mais lucrativos. A ideia do Brasil produzir em larga escala todos esses produtos, como cana, café, soja e afins, é exatamente porque eles são muito lucrativos no mercado. Só que tem um ponto ruim. Essa concentração de terras, essa concentração fundiária, leva a uma produção menor de alimentos para as cidades. Tendo uma produção menor de alimentos para as cidades, isso pode causar um colapso alimentício no país. Isso é um dos pontos que se discute muito dentro do Brasil. Será que vale a pena mesmo expandir mais as nossas fronteiras agrícolas em prol de um tipo de agricultura que já tem uma grande proporção de terras? Precisa mesmo de mais terras? Por que não intensificar a produtividade já dessas terras produzidas? Isso é um ponto muito discutido no Brasil. E além disso, essa concentração fundiária, como eu falei aqui, a mecanização leva à perda de empregos. Pessoas que trabalhavam na agricultura são mandadas embora porque o gasto é muito maior e você não precisa dessas pessoas. Essas pessoas começam a vir para as cidades, procurar algo melhor aqui. Então, a partir da Revolução Verde, ela é fundamental para o êxodo rural ser intenso para as cidades. Isso em vários países, inclusive no Brasil. A gente pode lembrar que houve na década de 70, 60, 80 e tudo mais, um grande volume de pessoas vindo para o Sudeste para conseguir melhorias, porque trabalhavam no campo, não tinham uma grande remuneração, começaram a vir para cá exatamente por isso. Mas a gente fala isso com mais detalhes numa outra aula. Para finalizar, só para colocar aqui para vocês, essa aula está no livro 2 e não no livro 1. Vocês vão perceber que eu aqui sou meio doidão e eu gosto de usar uma linha diferente de aulas. Então eu vou começar pelo livro 2, capítulo 6. Geografia agrária não está completo, tá?
Ainda tem outras coisas que eu vou falar do capítulo 6 mais pra frente, principalmente a parte do Brasil. Os exercícios do revisando do 1 ao 7, façam esse por enquanto. Aí os outros exercícios vou colocar no link lá do Drive e vocês vão ver mais exercícios para fazer ali, beleza? Então é isso. Essa é a nossa aula. Bons estudos. Se tiver dúvida, vem perguntar, hein? Não fica com vergonha. Pergunta pra gente. Um abraço e até a próxima.